O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas, depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, dar-se-á e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas sem compreender. Olhando, olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam-se os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que a vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. E, ao chegar a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz, ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, em humanidade,
e na graça da fé. Quero, antes de mais, começar por vos dar as boas-vindas a todos que vieste aqui em grande número e saudar a todos vós, a cada um e a cada um em particular, com todo o afeto e no amor de Jesus Cristo. Saúdo com particular afeto os membros do Movimento Nacional da Mensagem de Fátima, a que estou particularmente ligado, e que hoje fazem a sua peregrinação nacional a este santuário e aqui renovam o seu compromisso de mensageiros da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Permitireis que dirija também uma saudação carinhosa, como sempre costumei fazer, aos mais pequenitos que vi aí aqui em grande número, e daqui a quem chamo os caros amiguitos, amiguitas. Meus caros amiguitos, amiguitas, este vosso amigo Bispo quer vos dizer que vos quer muito bem, que é muito vosso amigo, que fica sempre muito satisfeito em vos ver aqui na casa da Mãe Celeste, e por isso mesmo daqui de cima vos envio uma saudação cheia de carinho, de afeto, de estima, de amizade, e também uma bênção especial em nome de Jesus e de Nossa Senhora, para que sejais sempre, meninos e meninas, felizes e alegres, na amizade com Jesus, com Nossa Senhora, com os vossos pais e familiares e com todos nós que somos a grande família de Jesus. Agora vou falar para os mais crescidos, não entendereis tudo o que vou dizer, tendes ter um bocadinho de paciência, mas ficais a saber que o amigo Bispo não se esquece de vós. Se os meus caros irmãos e irmãs estiveram atentos à proclamação do Evangelho, deram-se conta que Jesus oferece à nossa meditação a conhecida parábola do semeador e da semente. É interessante saber qual terá sido o motivo que levou Jesus a usar esta parábola. O motivo terá sido uma situação que punha à prova a fé dos seus primeiros discípulos, porque a certa altura deram-se conta que a onda de entusiasmo das multidões que seguiam Jesus ia diminuindo. E então entre eles começou a surgir o desalento, o desânimo. Entraram em crise, certamente, e perguntavam-se por que é que o povo não acolhe a palavra de Deus? Por que é que a palavra de Deus não muda, não converte o coração de todo o povo? Nós hoje vivemos uma crise semelhante que põe à prova a nossa fé. Em poucos anos estamos a passar de uma sociedade que era profundamente religiosa para outra mais descrente e mais indiferente, onde se vão perdendo as referências mais elementares à fé cristã, na vida das pessoas, das famílias, da cultura e da sociedade. E também nós nos perguntamos, por que é que a mensagem de Jesus não atrai, não encontra acolhimento e resposta imediata na gente? Por que é que a palavra de Deus não dá fruto imediato, não muda o mundo, não transforma os outros? E diríamos, por que é que não me transforma a mim mesmo também? Cada um pode dizer isso. Pois bem, a parábola do semeador e da semente, à partida, dá-nos uma primeira resposta, a saber que a palavra de Deus não dá fruto automaticamente. Não é uma máquina de fazer conversões, não há máquina de fazer conversões. Nem nós, os destinatários, os ouvintes, somos como computadores, onde se metem os dados e depois nos dão aquilo que nós lhe pedimos. Compreendemos bem que a semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo.
Mas é preciso compreender que esta palavra não é para transmitir informações ou satisfazer curiosidades acerca de Deus e da religião. Trata-se da palavra que sai do coração do Pai para os filhos, que nos diz que somos amados por Ele, que nada nos poderá separar do seu amor e que este amor está destinado a renovar a nossa vida. Trata-se de uma palavra que se converte em nós, que é para nós uma luz que ilumina os nossos caminhos, os nossos passos, que abre os olhos interiores do nosso coração para o essencial da vida, que desperta a fé e a confiança no Senhor e o amor entre nós. Tal como esta semente, esta palavra de Deus traz em si uma força interior, um poder de germinar vida nova e de dar frutos de vida. Mas isso depende das situações do terreno, não é? Das diversas respostas. E então, chegados a este ponto, Jesus realiza aquilo que o Papa Francisco chama uma radiografia espiritual. Todos sabem o que é uma radiografia física. Aqui é uma radiografia espiritual do nosso coração, que é o terreno sobre o qual cai a palavra de Deus, que nós somos chamados a acolher. E o que é que esta radiografia do nosso coração nos faz ver? Faz-nos ver, antes de mais, as situações que impedem a palavra de Deus de dar frutos. E para isso Jesus serve-se a imagem de 3 terrenos improdutivos. Primeiro, diríamos o terreno do caminho do asfalto, que é duro, seco, símbolo do coração endurecido, impermeável e impenetrável, em que a palavra de Deus não tem possibilidade de entrar. A atitude, ainda que inconsciente, daquilo que um pensador do século passado dizia: não tenho ouvido para a música de Deus. Esta música não me diz nada. Segundo, o terreno pedregoso, símbolo de um coração da palavra, não consegue lançar raízes, porque só é aceita exteriormente, porventura até com algum entusiasmo, mas não é acolhida com a profundidade da adesão do coração a Jesus, ao seu amor. Terceiro, o terreno cheio de espinhos. Símbolo do coração da palavra é acolhida com entusiasmo, germina, cresce, mas a certa altura é sufocada por seduções ou distrações de quem pensa só no sucesso, na riqueza, no poder, no consumismo, no que é divertimento passageiro e efêmero. E por fim, Jesus apresenta um quarto terreno, a terra boa, onde a semente lança raízes, germina e dá frutos de vida. É o símbolo do coração aberto, atento, disposto e disponível a escutar, a acolher, a guardar intimamente, a meditar e a rezar e a pôr em prática a palavra de Deus, à semelhança de Maria, mãe de Jesus, que guardava todas as palavras de Deus no seu coração e as meditava e punha em prática. Deste modo, a palavra de Deus penetra profundamente o coração e a vida, cura-os e renova-os. Então, a escassez dos resultados da sementeira não depende nem da semente, nem do semeador,
mas depende do tipo dos terrenos onde ela cai. Ao falar aqui de 4 terrenos, não se trata de 4 categorias de pessoas, mas de 4 disposições interiores que se podem encontrar no coração de cada pessoa, em várias fases da vida e em proporções diversas. Mas, mesmo no pecador mais empedernido, está oculto um terreno fértil onde poderá entrar a palavra de Deus a seu tempo, só quando Deus sabe. Deus nunca deixa de falar a cada um. Tem uma mensagem para cada um e cada uma de nós. E hoje somos nós o terreno onde Deus lança a sua palavra. Cada um de nós deve, pois, interrogar-se no seu íntimo e responder no interior às perguntas que eu dou para meditar. A qual dos terrenos se assemelha ao meu coração? Ao terreno impenetrável? Ao terreno pedregoso, onde não deixa lançar raízes? Ao terreno dos espinhos, onde a palavra depois é sufocada? Ou ao terreno bom, que dá muitos frutos? Escuto a palavra de Deus com atenção e com gosto na celebração da missa. Quais os impedimentos que esta palavra encontra no meu coração neste momento que estou a viver? E convido-vos a fazer um teste muito simples. Todos nós o podemos fazer. Antes da proclamação do Evangelho, quando se diz Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo está, nós fazemos o sinal da cruz na testa, nos lábios e no peito. E muitas vezes fazemos-lo de um modo rotineiro, sem saber o significado que têm estes pequenos gestos. E depois do Evangelho, da proclamação do Evangelho, diz palavra da salvação. E o presidente abençoa a Assembleia com o livro do Evangelho. Ora bem, sabemos porventura o que significam estes gestos ou fazemos-lo rotineiramente? Eu então vou dizer, estes pequenos gestos, quando a gente faz o sinal Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na testa, nos lábios e no peito, é para dizer que o Senhor faça entrar, ou que eu deixe entrar, a palavra do Senhor na minha mente, na minha boca, para depois a testemunhar e transmitir, e no meu coração, e em toda a minha atividade. Fixemos isto quando fizermos este gesto. Não? Eu faço com esta consciência, confesso-vos, porque temos sempre necessidade disso. E quando o Presidente da Assembleia nos abençoa com o livro do Evangelho, quer dizer que a palavra do Senhor é para nós uma bênção, um dom que transmite vida, que transmite salvação. Por isso dizemos salvação, vida salva. Façamos este teste, cada um de nós. Finalmente, desejava lembrar um último aspecto. Todos nós temos consciência que estamos a viver uma mudança de época em que sentimos um esmorecimento da fé, mesmo nas nossas comunidades cristãs. E sentimos a necessidade de a reavivar. Para isso, meus caros irmãos e irmãs, há que partir em primeiro lugar da escuta da palavra de Deus, lida, meditada, rezada, vivida. Estamos num tempo que é mais de sementeira do Evangelho do que propriamente de colheita. Dentro da igreja
e no mundo. E é bom não esquecer uma coisa, é que nós não somos só destinatários da palavra, somos também chamados a ser semeadores da palavra. Na complexidade da vida de hoje, tão dispersa e por vezes desorientada, temos necessidade de semeadores que por onde passam semeiam o Evangelho com palavras e gestos de ternura, de compaixão, de fraternidade. Semeadores de esperança e de paz, que curam feridas que doem e sangram no coração das pessoas e nas entranhas das famílias e do nosso povo. São sementes que geram nova humanidade. Meus caros irmãos, não podemos querer medir os resultados no imediato. Ninguém se transforma da noite para o dia. E só por milagre de Deus, como aconteceu com São Paulo. Mas não podemos desanimar. Não podemos baixar os braços nesta hora. Talvez necessitemos de aprender de novo a apreciar as pequenas coisas e os pequenos gestos. Por exemplo, com uma palavra sábia de compreensão ou de conselho que dá luz a quem anda desorientado. Um olhar ou gesto amigo de atenção a quem se sente descartado. Um sorriso acolhedor a quem está só. Um sinal de proximidade e ajuda a quem está próximo do desespero. Um raio de alegria num coração triste, desolado. Uma partilha de dons materiais ou espirituais com o pobre, o carenciado, o sofredor. Um ambiente de paz onde há divisão e conflito. São pequenas sementes do reino de Deus que todos nós, cada um de nós, pode semear no meio de uma sociedade ferida, cheia de feridos e de feridas, e triste, que esqueceu o encanto e o valor das coisas simples, boas e belas. Cada um se pergunte: que posso fazer no meu ambiente como semeador do Evangelho, da esperança e da alegria? Em breve teremos a celebração da Jornada Mundial da Juventude. Esperamos e peçamos ao Senhor que este acontecimento seja também uma semente lançada por Deus na nossa sociedade e na nossa igreja, que ajude a reavivar a fé e transmita esperança, fraternidade a uma sociedade e a um mundo que delas tão necessitam. Nossa Senhora nos ajude, com o seu exemplo e a sua oração, a tornar o nosso coração disponível e disposto para acolher a palavra de Deus, a guardá-la e a dar bons frutos de vida nova e de esperança para nós e para o nosso mundo. Amém.